Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas e eu quero encontrar você hoje com uma palavra muito simples, mas muito linda do salmista que diz: achava-me prostrado e ele me salvou. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas eu sei que se você estiver prostrado, seja lá por qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer limitação que você possa estar vivendo hoje, eu quero te dizer que há um Deus que vê quando nós estamos prostrados e nos salva, e nos liberta, e nos tira do nosso poço de perdição. E eu quero te convidar para agora estar comigo, compartilhar esse tempo de programa Renovando Vidas e colocar a sua vida diante do Senhor, para que Ele venha soprar o seu vento santo e precioso, que leva embora todo o pecado e traz uma unção fresca, uma unção nova, traz algo novo para os nossos corações, sempre, sempre e sempre, porque Ele é um Deus criador, o Deus que fez todas as coisas, aquele que pode trazer algo de novo, mesmo que nós não acreditemos, mesmo que nós não consigamos ver o que Ele está fazendo, mas creia e se coloque na presença dEle. Você é meu convidado. E agora você continua nos acompanhando na viagem a Israel. Estivemos na Galileia, lugar onde Jesus andou, onde Jesus morou. Fomos a Cesareia de Filipe, a nascente do Rio Jordão, aos pés do Monte Hermon. Lugar incrível, lugar maravilhoso. Fomos também no Monte das Bem-aventuranças, lembrando ali os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Acompanhe e seja edificado conosco. Coisa linda! Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém.
Que bênção, né? Podermos acompanhar algo que foi tão especial, tão maravilhoso e que continua lá para nós aproveitarmos quando visitamos a Terra Santa. E agora vamos a um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais Renovando Vidas para você. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. Estamos de volta e vamos compartilhar agora algo sobre a igreja sofredora. Um assunto que muitas vezes nós nem gostamos de saber muito, mas nós precisamos saber, porque são nossos irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo, por causa de guerras, por causa de fomes, por causa de governos. Então, preste bem atenção, que eu tenho certeza que você vai ampliar a sua visão de mundo e a sua visão de igreja, principalmente. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, assegurado no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar disso, aproximadamente 200 milhões de cristãos sofrem perseguição em todo o mundo por causa de sua fé. Prisões, violência física, psicológica e assassinato. Somente em 2013, 2.123 cristãos foram assassinados por conta da perseguição, quase o dobro das mortes em 2012, quando 1.201 cristãos se tornaram mártires. O Brasil, enquanto país laico, possui um dos menores índices de restrições e hostilidades à expressão da crença, um exemplo para o mundo todo. A Mais, em parceria com a organização internacional Stephanos Alliance, está engajada no projeto de despertar os brasileiros para lutar em favor da liberdade de religião e crença no mundo. Vamos trabalhar por justiça junto com a Igreja Brasileira pelos cristãos que estão sendo presos ou enfrentando processos por expressarem sua fé. Divulgaremos casos internacionais de perseguição religiosa para que você tenha a oportunidade de lutar com a gente. Se você se sente responsável pela paz global e deseja se engajar na luta contra a perseguição religiosa, torne-se nosso parceiro nas apelações. Eu sou a voz da Igreja Sofredora. A perseguição tem que parar. Acontece, tudo está tão vazio. Procuro e não te acho, que está tão distante. Olho para dentro e vejo. Faz tempo que eu não te busco. Minha alma está sedenta. Eu quero a tua presença. Eu corro para ti, não sei viver sem ti. Se quero o teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Corro para ti, não sei viver sem ti.
enche-me com tua presença, vem transborda a minha vida, me restaura com teu fogo, quero começar de novo. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Superportas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Superportas. Segurança com estilo. Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. E agora voltamos com a Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje um trecho de um livro pouco conhecido da Bíblia, chamado Esther. Trata-se da história de uma rainha que se tornou rainha num reino que não era do povo dela, porque ela era judia e acabou sendo uma prisioneira de guerra, uma escrava em terra estranha, na Babilônia, e ali foi elevada a rainha, porque era uma moça muito bonita, e era uma mulher, uma moça que tinha tudo para dar errado, porque ela era órfã, ela foi criada por um primo, ela tinha traumas de guerra, de luta, de perseguição religiosa, e se tornou rainha aonde ela estava. Do seu cativeiro, ela conseguiu fazer um trono, não pelas forças dela, mas por causa do Senhor
Deus dela, Deus de seu povo, que a elevou a essa condição de rainha. E diante de uma perseguição, ela já rainha, é avisada pelo seu primo que havia uma conspiração para que se matassem todos os judeus. E ela estava lá no seu palácio, numa posição confortável, e então seu primo Mordecai fala com ela e a atitude dela, a resposta dela é esse trecho que eu quero compartilhar com você. Então nós estamos em Esther, capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 13 até o 16, que diz assim: Então lhe disse Mordecai, que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma circunstância como esta é que fosse elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Mas se perecer, pereci. Assim então, Esther, na sua zona de conforto, quando nós estamos na nossa zona de conforto também, a nossa tendência é que a gente permaneça ali, porque é um lugar gostoso, um lugar bom, está tudo bem. Apesar de que fora do palácio havia toda uma conspiração para que os judeus fossem enforcados, fossem dizimados, principalmente porque eles não se rendiam aos deuses de Babilônia, mas eles conservavam a sua fé, o seu louvor, a sua adoração a Deus, ao Deus invisível, ao Deus dos céus, ao Deus criador de todas as coisas, o Deus que os chamou para ser um povo. E assim, Mordecai conversa ou manda um recado para ela e diz: olha, não pensa que tu estás segura aonde tu estás, mesmo que seja um palácio real. E aqui eu quero também te alertar, dizer que não pense que porque está tudo bem na sua vida, que você não precisa ter um compromisso com Deus, que você não precisa se render aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes não é porque nós estamos fazendo uma boa viagem que nós estamos indo para o lugar certo. Eu sempre falo isso. Nós precisamos saber qual o caminho que nós estamos andando. E o Senhor Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão através dEle, desse caminho, dessa vida, dessa luz, dessa verdade que é Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós também estamos na nossa zona de conforto e nós não queremos mudar isso. Não queremos reconhecer os nossos pecados, não queremos largar algumas coisinhas que a gente se acostumou, que a gente acha que está bem, que a gente acha que não faz muito mal, mas que são pecado e que nos separam de Deus e muitas vezes nos separam do propósito de Deus para nós. Às vezes até em si mesmo não seria um pecado assim, mas como nos separa daquilo que Deus tem para nós, se torna desobediência a Deus e, portanto, se torna pecado. E Esther, então, diante do confronto do seu primo para com ela, dizendo: quem sabe Deus foi por uma circunstância como essa, que Ele te levantou como rainha. Então pense que talvez você tenha levado uma vida boa, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou deixa eu ser bem dura, nunca estamos numa zona de conforto porque merecemos. Nós não temos esse merecimento. Nós, claro que muitas vezes plantamos coisas boas e aí vamos colher coisas boas porque é a lei da semeadura. Mas se nós estamos tendo uma vida tranquila, uma vida boa, com certeza Deus tem um propósito para nós. E como seria melhor se as pessoas se convertessem pelo bem,
pelo amor, como a gente diz, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas tem que passar uma situação difícil, uma situação impossível de ser resolvida sozinho, para daí, então, reconhecer que precisa de Deus. Como é bom quando nós podemos reconhecer quem é Deus, que Ele é soberano sobre a nossa vida, que Ele quer a nossa vida por inteiro, sem ter passado por nenhuma dificuldade, sem ter sido provado grandemente na vida. Então, entender que Deus é aquele que merece toda a honra, toda a glória. Se nós existimos, se nós respiramos, se nós temos uma família, se nós temos riqueza, se nós temos provisão para as nossas coisas, nós precisamos reconhecer que é Ele que nos dá força, sabedoria e inteligência para que a gente alcance todas essas coisas. Então, Esther, diante do confronto, ela não foge. Nós muitas vezes sofremos, julgamos o outro, dizemos, não é bem assim, não, esses crentes aí são muito fanáticos, querem que eu seja fanático, né? Mas ela não. Ela, né, diante do confronto, ela se posicionou da maneira correta, como Deus esperava que ela se posicionasse. Então ela disse, então vamos orar e vamos jejuar, e aí eu vou enfrentar o rei, porque na realidade, mesmo ela sendo rainha, ela não podia chegar para o rei e fazer um pedido ou dizer para o rei o que estava acontecendo. Ela dependia de que o rei levantasse o seu cetro. Se ele levantasse, a vida dela estava salva. Mas se ele se sentisse incomodado com o pedido dela, ele podia simplesmente mandar matá-la. Essa era a lei da época, vigente na época. Então ela disse, então vocês orem e jejuem por mim, porque eu vou lá falar com o rei e falar com ele o que está acontecendo. Se eu tiver que morrer, morri. De repente foi por isso mesmo que eu nasci e vou morrer por uma boa causa. Eu quero te perguntar, você tem uma causa pela qual você morreria? E eu quero te dizer que nós precisamos, e Deus nos convida não a morrer por uma causa, porque morrer Ele já morreu por nós, pela causa. Ele já deu a vida, já fez tudo, mas Ele nos convida a viver pela causa dele, a viver porque Ele morreu, porque Ele nos deu salvação, porque Ele nos presenteou com perdão de pecados. E eu quero te convidar a viver por essa causa. E eu quero pedir que você esteja agora diante de Deus, e eu quero orar com você. Quero fazer essa oração com muito temor, com muito amor também pela sua vida. Talvez, eu não sei se você está vivendo uma circunstância difícil, que você precisa da ajuda de Deus. Como eu falei no início desse programa, não sei se talvez você está prostrado e você precisa que o Senhor venha e te salve. Ou se você está como a rainha Esther, num palácio, vivendo bem, numa vida boa, tranquila, tudo bem. Da mesma forma, eu quero orar para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, para que você entenda que a causa de Cristo merece que nós entreguemos a nossa vida para viver por esta causa, porque Ele entregou tudo, Ele entregou a sua vida. E o que nós fazemos? Você viu nesse programa tantas coisas, a igreja perseguida, você viu a questão Israel, o que Jesus fez, o que Ele falou, as coisas que Ele nos deixou como lição. E eu gostaria de que você tomasse uma decisão hoje de seguir essa causa, de conhecer essa causa, de entender essa causa pela palavra de Deus. E, se for o caso, quem sabe, morrer por essa causa. A rainha Esther estava com essa decisão. E é uma decisão difícil? É. Mas pior é viver sem uma causa. Pior é morrer no pecado e na perdição. E numa perdição eterna. Pior é o inferno. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, eu quero me juntar agora com o meu telespectador, Senhor. Eu não sei qual a circunstância que ele está vivendo, mas eu sei que o Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor pode fazer algo. Ó Deus, o Senhor pode fazer algo por aqueles que estão
vivendo uma situação de conflito, uma situação de doença, uma situação de prostração, de desânimo, o Senhor pode entrar ali com a sua providência, com a sua provisão. O Senhor pode fazer um milagre. Mas Deus, eu também quero orar por aqueles que estão na sua zona de conforto, por estarem numa zona confortável, não estão fazendo nada, estão vivendo uma vida alienada. Senhor, eu quero clamar que o Senhor possa trazer, Senhor, algo que, ó Deus, anime o meu irmão a se engajar na causa de Cristo, a entregar sua vida ao Senhor, a orar ao Senhor e a entender, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, que há uma causa de salvação para o mundo, Senhor, que precisa de embaixadores, que precisa de pessoas engajadas e principalmente, Senhor, e no ponto mais cruciante, é que nós precisamos, cada um de nós, mesmo nós que estamos tendo uma boa viagem nessa vida, precisamos ser confrontados com a causa de Cristo. Precisamos nos render aos pés do Salvador. Precisamos entregar a nossa vida. Precisamos ser perdoados dos nossos pecados. E precisamos viver para ganhar a vida eterna, para viver a vida eterna. Conquistar o reino de Deus. E por isso, Senhor, eu quero clamar por cada telespectador, Senhor, que estão agora me assistindo e orando comigo, que o Senhor impacte esses corações, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu quero clamar que o Espírito Santo te incomode, que você não tenha sossego enquanto não ler a Bíblia, enquanto não entender que Deus tem um propósito a cumprir com a sua vida. Fique na bênção do Senhor, mas trabalhando para Ele. Em nome de Jesus.